Hello, tudo bem? Hoje a nossa aula é aula de português. Para quem não conseguiu acompanhar a nossa aula online hoje, a nossa plataforma ela não conseguiu atender todo mundo, todos os pais. Teve alguns pais que viram o vídeo travar, não consegui escutar a minha voz, e eu também não estava conseguindo ter um bom retorno de vocês. Já foi conversado com a direção conseguiu uma nova plataforma, um novo app para poder conseguindo atender todos os pais, tá bom? Essa semana nós vamos fazer mais ou menos uma revisão, né? Para os pais começarem a aprender a usar a plataforma, os professores também. E aí a gente aprendeu algumas coisinhas no novo aplicativo, né? Que vai ser a nossa aula online. E aí pensando, né, no que seria melhor para os alunos, chegamos à conclusão de uma revisão de tudo que já aconteceu em sala de aula. E aí eu pensei em fazer um jogo das vogais, porque tem algumas crianças ainda com dificuldade nas vogais, e tem criança que já sabe ler, e isso é ótimo. E tem criança que ainda não conseguiu, tudo bem também. Eu tô aqui para poder ajudar, tô aqui para poder auxiliar todos. E aí eu pensei nesse jogo. Para os alunos que já sabem ler, eu vou enviar também na agenda virtual uma folhinha que não precisa imprimir, tá? Não precisa imprimir. É só baixar a folhinha e aí você vai fazer a leitura com a criança. Deixa a criança ler. Tudo bem se ele errar. Se ele errar, você vai lá, você vai corrigir, entendeu? Mas deixa a criança tentar. Eu sei que tem pais que não conseguem, quando vai ler, ver que a criança está gaguejando, já fica nervoso, já fica logo ansioso para a criança ler logo. Mas cada criança tem seu tempo, tá bom? E se você começar a mostrar ansiedade, a criança também vai ficar ansiosa e a criança não vai conseguir ler. Então, assim, com muita calma, deixa a criança relaxada. No momento depois de brincar, depois de relaxar, tirar um momento para poder ler, tá? Eu vou estar enviando na agenda virtual, então não precisa imprimir, é só ir lá, baixar a folhinha e pelo celular mesmo, então pelo computador, você vai fazer a leitura com a criança, ok? Então vamos lá. Eu pedi para os papais pegarem, porque esse primeiro momento vai ser dos pais, tá? Eu pensei nessa semana em vários jogos, em coisas lúdicas, para fazer com eles, com as crianças, mas eu preciso do auxílio dos pais. Então, nesse primeiro momento de montar o jogo, vai ser com os pais, com os responsáveis. Claro que a gente precisa do auxílio deles. Pede para eles colarem, pede para eles passarem a cola, pede para eles cortarem, mas quem vai montar o jogo são os papais, ok? Então vamos lá. Eu pedi para vocês pegarem 2 folhas. Não precisa ser folha A4. Pode ser folha de caderno. É o que você tem em casa, tá bom? Você vai pegar 2 folhas e você vai colar as 2 folhas, unindo elas assim, ok? Você vai formar um quadro maior. Porque uma folha A4 só não vai dar espaço. Então você vai precisar de 2, ou A4, ou caderno, o que você tiver em casa, para formar um quadro, ok? Depois de colar, ela tá coladinha, vocês vão dividir, tá bom? Dividir em partes. A, E, I, O, U, ão. Dessa forma aqui, ó. Eu fiz um exemplo aqui. Eu escrevi jogo das vogais. Coloquei ela, tá vendo aqui, ó. A letrinha A. Tá vendo a letrinha A? Ela de forma bastão, que é a forma que eles aprenderam no pré-1 e no pré-2. E a letrinha A de forma cursiva,
que eles também aprenderam no pré 2, e eu vou reforçar, e é o que eu vou começar a cobrar no primeiro ano, que é a letrinha cursiva, tá bom? E aí eu fiz dessa forma, esse quadro. Esse quadro aqui é só um exemplo. Você vai fazer isso aqui, o que eu fiz aqui, nessas duas folhinhas. Por quê? Porque na hora de colar as palavrinhas, ela não vai dar aqui nesse espacinho. Esse espaço é muito pequeno. Então aqui vai ficar maior, para a criança ter noção de espaço. Ok? Então vamos lá. Depois que você colou as duas folhinhas, você vai dividir ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Dividir. E você vai escrever as vogais. E o ON também, tá? O A, E, I, O, U, ON. Ok? E aí você vai relembrar com as crianças. E aí, que letrinha é essa? E a criança vai falar. E aí, depois disso, depois desse quadro feito aqui, eu vou pedir para vocês pegarem uma folhinha, uma outra folha, pode ser folha de caderno, pode ser qualquer folha. Vocês vão pedir para as crianças, peguei esse daqui como exemplo, também como molde, que eu não vou usar mais. Vocês vão dobrar, vão pedir para as crianças dobrarem do jeito que quiser. Depois que dobrou, vai pedir para recortar, tá? O que eu vou pedir? Vou pedir para as crianças recortarem. Às vezes, pra gente que é adulto, é muito fácil pegar na hora de cortar. Mas vocês vão ver que tem criança que pega assim, tem criança que corta assim, tem criança que não sabe cortar, não sabe pegar. Então, vocês vão auxiliar as crianças na hora de pegar. Ó, enfiou o dedinho e, ó, na hora de cortar é esse movimento, o movimento de pinça. É o movimento, tá? Cortando. Depois que eles cortarem, deixa eles cortarem tudo. Eles cortarem, eu vou pedir para vocês escreverem algumas palavras. Essas palavras eu vou colocar também lá na agenda virtual, tudo bonitinho, para vocês copiarem. Então vocês precisam ter o cuidado na hora de escrever com a sua letra. Eu vou escrever com a letra cursiva, é o que eu vou cobrar para eles agora, tá? Então a minha primeira palavra vai ser árvore. Eu vou desenhar bastante a minha letrinha A. Árvore. Para a criança ter noção da palavra. Agora eu vou ditar para vocês, papais, algumas palavras. Vocês viram que eu escrevi algumas delas, como avião, abajur, árvore, porque eu comecei com a letrinha A. Mas eu também tenho a palavra anel. Eu tenho a palavra espada, escola, escada, elefante, óculos, ouro, imã, irmão, ioiô, ilha, uva, unha, urubu, urso,
osso, ovelha, ônibus, coração, cão, região, lição, motivação. Então, do A, E, I, O e U são as palavrinhas que começam com aquela vogal. Já o ão, a gente não tem nenhuma palavra que começa com ão. O ão está no final das palavras. Então a criança precisa ter essa noção de que o ão vem no final das palavras. Então ele vai procurar essas palavras e vai colocar. Para quem perdeu alguma palavra, é só pausar o vídeo e voltar um pouquinho, tá bom? Então vocês vão colocar essas palavras dentro dos quadradinhos, quem fez quadradinho, ou então do retângulo, quem fez retângulo, tá bom? Depois que você fez isso tudo, você já fez o seu quadro com as 2 folhas, você já dividiu, você já colocou as vogais, você já fez todas as palavras, você vai começar o jogo com a criança. Como vai acontecer esse jogo? Você vai relembrar as vogais. Tem criança que sabe já todas as vogais, tem criança que não sabe. Tudo bem. Com muita calma, com muita paciência, para que a criança que não sabe, você vai revisar isso com ele. Você vai falar. Então eu já fiz com a turma, né? Eu já fiz com algumas crianças que não conseguem memorizar, né? Não conseguem aprender as vogais. Eu coloquei nos dedinhos, coloquei o A, E, I, O, U. E aí, papai que tá vendo que a criança tem dificuldade, não tá conseguindo, faz isso na mãozinha. Depois disso tudo, você vai colocar o quadro aberto, né, pra criança, de frente pra criança, o quadro, e vai colocar as palavras. E aí você vai explicar à criança que ela precisa ler aquela palavra, para quem consegue já ler, e colocar a palavra na partezinha, né, de cada vogal. Então, se a criança pegou a palavra avião, avião, ok, a criança já leu. E aí, você vai colocar onde? Ah, pai, começa com A, ok, coloca no A. Tem criança que vai falar, pai, termina com ON, então coloca no ON. Então, vai do que a criança conseguir ter noção, entendeu? Ah, ele pegou a palavra espada. Ah, ele vai colocar... Tem muita criança que troca o I pelo E. Então, tem muita criança que fala, espada, escada. Então, é hora de sinalizar a criança que está errado. Não, é escada, espelho, escola. A nossa aula de português é essa, tá? Deixa a criança explorar. Se você tiver outras ideias de outras palavras, tia, isso estava muito fácil, eu vou colocar outras palavras. Tem palavras aqui como ambulância, que é uma palavra difícil, né, para criança do 1º ano. Âncora. Você pode procurar outras palavras para colocar para o seu filho que já consegue ler sozinho, tá bom? O intuito dessa atividade é a leitura, né, para criança que já consegue ler, e para criança que não consegue ler, ter noção do que são as vogais, tá? E finalizando, né, a nossa aula de português, eu marquei alguns recadinhos aqui. Eu coloquei lá na agenda virtual 2 atividades, tá? Tio, não tô conseguindo imprimir. Tudo bem, não precisa entrar em desespero. Ai, tá ficando com várias atividades lá, não tô conseguindo imprimir. Tudo bem. Só me sinaliza lá na agenda virtual, tia, eu não consegui imprimir. Porque quando voltar eu vou imprimir tudo na escola.
Tem um jogo, o nome do site é Jogos Escolares. E aí ele é muito legal. Lá tem matemática, português, ciências. Ele é muito bom. Dá pra você trabalhar bastante com as crianças. Eu vou pedir até pra vocês entrarem nesse site, jogosescolares.com. Ele tem um jogo sobre as vogais. Então, tem a palavra lá, Esther. Então, a palavra Esther começa com que letra? Ela é até uma amiguinha nossa da sala, né? Então, a Esther começa com que letrinha? Eles fazem muito isso. Quem puder, na hora da atividade, tirar foto, ou então gravar e marcar a escola, ou então marcar a página da escola no Facebook ou no Instagram, eu vou ficar muito feliz, porque aí eu vou estar vendo como está acontecendo a atividade de vocês, tá bom? E por último, eu sei que nesse meio todo de coronavírus, que a gente sente muito medo, eu vou pedir para vocês, na hora da oração, chamem as crianças para orarem com vocês. Toda segunda-feira, para abrir a semana, a gente escolhe uma criança para orar. E eles sabem orar, eles sabem pedir a Deus. Então, na hora que você parar para orar, para pedir a Deus, para acabar logo, né, com essa quarentena, para acabar logo com esse vírus que tá não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eu vou pedir para vocês convidarem os filhos de vocês, as crianças, se tiver sobrinho, se tiver neto, quem tiver perto, para fazer uma corrente de oração e pedir para a criança, naquele momento, fazer uma oração em voz alta, pedir para que isso acabe logo, para que isso passe logo, para que a nossa rotina volte ao normal. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero vocês amanhã com a nossa aula de matemática. Amanhã eu vou pedir para vocês de novo papel e caneta, tá bom? Caneta não, lápis, perdão. Caneta e lápis e um responsável do lado, ok? Então espero vocês amanhã. Beijinho. Bye, bye.